gente? Aqui é a Erika Morgani, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu tô aqui pra falar de Adão Negro, então bora lá! É isso aí, minha gente! Mais um filme aqui pra comentar pra vocês, dessa vez da queridinha DC Comics, que tá de volta com Adão Negro. Filme do The Rock pra galera mais do povão, mas filme pro anti-herói de Shazam pra quem curte mais HQ? Muito bem, tô muito ansiosa, acho que era um filme que me deu uma certa expectativa, quando eu vi os trailers eu fiquei empolgada, também eu fui atrás de saber e eu vi que é um filme que tava engavetado há muitos anos, o The Rock tava confirmado pra fazer esse papel faz muito tempo, e chegou, né, dia de luta, dia de glória, o filme está entre nós aí, nos cinemas de todo mundo, todo o Brasil, e você pode conferir. Pontuando uma coisinha aqui, é que eu não sou a maior entendedora dos quadrinhos da DC Comics. Eu conheço, assim, bem por alto, os mais famosos, mas, assim, em geral, realmente, pra mim é uma história muito nova. Se eu falar pra vocês, assim, que o máximo que eu sei era que o Black Adam, de fato, é um anti-herói de Shazam e também já lutou com o Superman em algumas histórias, é o máximo que eu sei, assim, do personagem. Então, esse vídeo tá muito mais pautado no filme em si do que qualquer história referenciada. Até conversei com um amigo meu que compreende um pouco mais de DC Comics, ele me passou a letra, ele não tinha assistido o filme ainda, então ele só me deu um norte pra pelo menos eu entender, talvez pra onde o rumo da história tava indo. Então, é isso aí. O Negro, ou na história que tá se passando, é Tete Adam, herói da mitologia de uma cidadezinha fictícia, onde ele era um escravo e depois ele foi abençoado pelos poderes ali, pelos mesmos magos que deram os poderes a Shazam, né? Então, vai rolar esse paralelo a todo momento, mas diferente do Shazam do Billy Batson, que é todo divertido, descolado, gente fina, o Adão Negro é um cara muito mais fechado, muito mais que assim, não tá se importando com se tá machucando ou não, ele tem os propósitos dele, e isso vai sendo mostrado com o passar do filme, né? É interessante porque tem todo esse background, né? Saber de onde ele veio e por quê, né? Tem toda essa questão mesmo da luta, dessa resistência dele com a escravidão, mas também um pouco da história com a analogia de exploração, né? Porque, né, quando se passa nos dias atuais, né, a história tem a cidade tomada por uma espécie de traficantes, bandidos, mercadantes, enfim, era de fora que tá ali pra explorar a cidade de fato. Então tem toda essa narrativa que, assim, a proposta é interessante, mas eu acho que ficou muito num plano de fundo, que, assim, se você parar pra prestar bem atenção, você saca esse tipo de coisa, mas, assim, não chega nem a ser um dos pilares do filme principais, fica muito de pano de fundo mesmo. Chegando nos dias atuais, então, Isis, que é uma espécie de caçadora de relíquias, não sei muito bem, tá em busca da tal coroa lá, né, que é a coroa dos tempos onde o nosso Tete Adam ainda era vivo, ainda era herói e tudo mais. Só que aí ela acaba caindo meio que numa armadilha dos malucos lá malvados, né? Os bandidos, os mercadantes, os contrabandistas, enfim, chamem do que vocês quiserem. Acabou dando a emboscada, né? Um dos dela tá rendida, o irmão dela e todo mundo, ela consegue invocar e ela desperta então o Tete Adam do seu sono profundo. E de repente, assim, né? Eu preciso falar pra vocês que um ponto muito positivo desse filme, definitivamente, são as cenas de ação. Ok, eu tenho críticas ao filme, eu já falo um pouco mais adiante sobre, mas as cenas de ação desse filme realmente, elas são interessantes, sabe? Não tem nada de inovador, na verdade, algo assim que, ai, nunca vi isso aqui antes, mas funciona muito bem, né? Principalmente a cena inicial que o Adão Negro desperta, um certo tipo de expectativa interessante, principalmente porque você fica meio ali, tipo, meu Deus, o que ele vai fazer? Por que ele tá fazendo isso? E a todo momento ele com o rosto coberto ali. Então, gera-se aquele suspensezinho. E assim, você vê que ele vai matando, assim, sem remorso algum. E vai ser isso pro filme inteiro, tá ligado? Ele não tem problema nenhum em sair matando geral. E depois que ele mata todo mundo ali pra agradecer porque ele foi acordado, aí, né, Tete Adam está solta, né? Adão Negro está solta. E quem que é invocado pra tentar conter esse cara? A Sociedade da Justiça. E assim, a Sociedade da Justiça, no filme, eu tenho umas observações sobre, mas principalmente um ponto muito alto, que é o Gavião Negro. Cara, é muito difícil ter líderes, principalmente em histórias de super-heróis, líderes que sejam muito cativantes e que eles tenham um perfil. Porque assim, não adianta também a gente falar que
todo líder precisa ser, por exemplo, um Billy Bruto de The Boys, que é um cara completamente inconsequente, que só tá lá pra fazer merda e ser um babaca o tempo todo. Mas tem aquela coisa do cara ser um cara certo, um cara que tem um propósito, tem as coisas que ele quer fazer. E o Gavião Negro, ele entra muito nesse conceito, mas ao invés dele ser um personagem chato, pessoas fiquem só revirando os olhos cada vez que ele aparece, é muito pelo contrário. É assim, é muito cativante. Primeiro, a armadura, principalmente a dele, está lindíssima, lindíssima, meu Deus do céu, que CGI bonito, cara. Assim, é de um design, é de um cuidado tão interessante, porque o contraste também quebra um pouco dos filmes da DC, né, que tem essa coisa de ser uns filmes mais sombrios, né, com muita pouca luz, e Adão Negro tem muita luz, principalmente, assim, remetendo a algo mais solar, algo mais quente, e, sabe, o contraste, principalmente com as armaduras douradas dele, com o do Senhor Destino, funciona muito bem, sabe? Visualmente falando, é lindíssimo, é lindíssimo. E, enfim, voltando um pouco pro Gavião Negro, então, ele é um personagem que ele teria tudo pra ser um personagem chato, mas ele não é. O ator dele, assim, deu uma segurada, cara, que, meu Deus, eu queria ver mais aquilo. Também um pouco do Senhor Destino, que eu gostei muito, eu acho que o ator também dele tem o seu carisma, né, aquele homem mais experiente, mais vivido, assim, né, me desculpa, Decenautas, não me odeiem, mas é porque eu sou Marvete, então meio que a comparação ali com o Doutor Estranho é praticamente inevitável, não necessariamente pela personalidade, até porque eu acho que o Stephen Strange, ele tá muito mais pra um cara egocêntrico e muito mais dono da razão, enquanto o Senhor Destino é um cara, assim, muito mais sereno, ele tem essa coisa de ele sabe das coisas, mas ele não precisa ficar nessa arrogância que o Strange, por exemplo, tem. Mas é interessante, principalmente no paralelo com os poderes, né? Eu imagino que, assim, a equipe do filme não se importou mesmo em pegar as referências, né? Principalmente ali numas cenas onde tinha uma semelhança muito grande com os poderes da dimensão espelhada, também ali com ele se clonando, né, e prever o futuro. Então, assim, é uma comparação, assim, que eu acabei percebendo, mas Decenautas, por favor, não me odeiem, tá? É que as minhas referências estão muito mais pra Marvel, mas eu juro que eu vou tentar se focar mais no filme. Enfim, voltando. Temos também a Ciclone, que, cara, eu preciso dizer que eu queria ter visto um pouco mais dela, porque quando a personagem da Ciclone, ela foi apresentada, deu a entender que ela, assim, né, ela tem um QI alto, ela é muito esperta, não sei o quê. Eu já tava imaginando uma menina meio prodígio, uma menina que, assim, que sabe das coisas e tá ali com a resposta na ponta da língua, mas, cara, ela ficou tão de pano de fundo que, sabe, eu fiquei, apresentaram várias possíveis qualidades dela e a gente viu muito pouco disso, sabe? Então, meio que tá ali. Mas assim, a dinâmica dos poderes dela é interessante, né? Aquele monte de vento e tudo mais, né? Pra quem joga League of Legends aí, me lembrou muito a personagem da Janna, né? Que joga altos furacão redemoinho da vida aí. E também temos o nosso querido Esmaga Átomo, que eu preciso falar. Eu não gostei do Esmaga Átomo. Eu acho que, na verdade, ele foi o personagem que mais ficou fora da dinâmica do filme. Porque, assim, até a Ciclone, ela tinha uma coerência e um envolvimento maior com a história, enquanto o Esmaga Átomo, ele, obviamente, ele era pra ser um alívio cômico, a gente entende que é um alívio cômico, eu não tenho problema com isso, eu adoro personagens alívio cômico, só que, sabe quando ele parece que ele até meio que ele veio de alguma outra filme, alguma outra série, e tá ali meio que fazendo uma participação especial, algo assim, sabe? É estranho, porque não fica muito orgânico ele com o resto da história, sabe? O Sentinel, eu tenho certos problemas com ele, né? Eu conheço ele de vários trabalhos que ele fez na Netflix, ele é esse galantinho aí da nova geração. Então, assim, é difícil, primeiramente, desvencilhar a imagem Noah Sentinel da Netflix com o Noah Sentinel da DC Comics. Então, pra mim, eu fico olhando, meu, isso aqui é o Para Todos os Garotos que Já Amei, por exemplo, sabe? Fica difícil, pra própria história também ele não teve uma grande utilidade, né? Poderiam colocar ele, o famoso personagem deu muita sorte, que faz uma cagada muito grande e consegue ajudar a galera de alguma forma, mas nem isso. Na verdade, ele até mais atrapalhou do que ajudou, mas tá ali, entendeu? O filme até tentou apresentar uma espécie de química entre ele e a Ciclone, mas também, na minha opinião, não funcionou muito bem. Porque, assim, ele e a Ciclone, eles foram deixados tão, mas tão de coadjuvantes no filme, que, assim, basicamente as cenas eram mais os dois interagindo entre si, só que aí na tentativa de fazer um romance, meio que umas trocas de olhares meio... Deixa eu dizer que te amo.
Não foi um casal que me pegou ainda. Vou precisar ver mais se tiver mais, né? Enfim, mas e o nosso querido Black Adam, Adão Negro, né? Caras, é The Rock, né? É o The Rock. Acho que não tem muito o que falar sobre, na verdade, porque, mano, é sempre o The Rock com a cara de The Rock, fazendo The Rock, só que é o The Rock agora. Só que agora é o The Rock com superpoderes, né? Tipo, a todo momento ele com aquela sobrancelha dele meio assim, ó. Puxando um pouco esse paralelo de alívio cômico dele com o Esmaga-Átomo, até fica muito mais desnecessário a presença do Esmaga-Átomo quando a gente vê o próprio Adão Negro, porque eu acho que ele em si é um cara muito mais engraçado do Esmaga-Átomo, né? Porque ele não intencionalmente faz piada, né? Ele tá todo sério ali, né? Aquela coisa dele ser muito forte, muito indestrutível, muito onipotente e basicamente, ele ali completamente matando, meio que por matar, resolvendo tudo na base da violência, sabe? Aprendendo ali o que é sarcasmo, um monte de frase de efeito. Funciona muito bem já como um próprio alívio cômico. Então eu acho que, por exemplo, se tivesse mais nessa linha de comédia, funcionaria um pouco melhor. Não são nada inovadora, o The Rock continua sendo o The Rock. Pra quem gosta do The Rock, porque o cara, querendo ou não, ele tem carisma, beleza, vai funcionar muito bem. Não é muito, assim, a minha praia, tipo, não que eu odeio o The Rock, tá? Não veio tacar pedras em mim. Eu até gosto de alguns filmes dele, mas, assim, é mais do mesmo. E tá bom, ok, cumpre o papel de entretenimento. Tem os personagens ali do Amon e da mãe dele, né, tudo mais, que basicamente mais, assim, pra ter uma estrutura narrativa onde o Adão Negro vai ter uma motivação, porque se não tivesse o moleque lá sendo sequestrado pelos bandidos, basicamente o Adão Negro ele só ia, sei lá, destruir tudo e foda-se, não, mais ainda do que ele já faz no filme. Não sei, o moleque me irritou também um pouco, acho que eu fiquei, caramba, mano, se ele morrer, eu acho que eu vou ficar particularmente feliz, mas eu entendo que tem que ter essa estrutura. Em geral, assim, é um filme muito pipocão, né, eu vejo muito esse filme, sei lá, passando numa temperatura máxima, domingo à tarde, alguma coisa assim, sabe, é um filme mais bem família mesmo, apesar das cenas bem mais, entre aspas, violentos, mas pega essa linha, entende? A sonora é legal, tem os momentos bacanas, as cenas de luta são legais, a fotografia é lindíssima, maravilhosa, o CGI também tá impecável, mas eu acho que uma das coisas principais que me cativam é roteiro, narrativa, estrutura da história. Eu acho esse filme muito fraco de história, porque assim, não que também eu vou querer algo assim muito inovador, muito maravilhoso, mas eu acho que as coisas elas começam e terminam sem nenhum propósito, porque ele foi desperto, ele ajudou o moleque, e aí ele precisava adormecer novamente, porque ele significa um certo risco pra aquele mundo, entendeu? Então a Sociedade da Justiça vai lá, tenta conter ele, eles conversam e aí ele decide, não, eu vou me entregar, eu vou dormir, vocês assumem daqui. A Justiça tenta conter ele então, né? Só que aí o Senhor Destino dá uma de as visões da Raven, prevê tudo e se sacrifica pra combater o tal vilão lá, que pra mim também o vilão não teve nada de muito wow, muito mais, sabe? É um vilão super esquecível. Sacrifica, o Gavião luta, aí chega lá o Adão Negro, né? Depois ele acorda, ele desperta, e aí eles ajudam, salvam o mundo, e aí a Sociedade da Justiça, que o objetivo, né? O objetivo da Sociedade da Justiça era fazer o Adão Negro apagar e dormir. Aí ele apagou, aí ele teve que acordar. A ideal seria fazer ele apagar e dormir de novo, porque quem garante que ele não vai causar uma destruição em massa? Mas não. Foda-se, você ajudou a gente aí, parabéns, Black Adam, pode continuar acordado, não vamos fazer mais nada, tipo... Então pra que fez esse trabalho todo, mano? Não teve uma linha, sabe? Não teve um propósito. E aí, né, teve toda aquela analogia, né, dele libertar, né? Ai, o povo não precisa de um herói, precisa de liberdade. Aí, né, ele em tese assumiria o trono daquele lugar, mas ele falou, não, esse povo é livre, né? E aí tem ali que ele ainda representa uma ameaça, né? Por mais que a Sociedade da Justiça tenha meio que, tipo, foda-se, abortou a missão, assim, completamente não tamo nem aí, chegou ali, mais uma vez, pra enfrentar ele. É a grande cena pós-créditos do filme. Que quem tá de volta? Quem, meus amores? Henry Cavill de Superman! Aê! O homem está de volta, o bigodudo está de volta entre nós, né? Para entregar aquele entretenimento, né? O Homem de Aço vai chegar e vai ter um embate grande com o Adão Negro, porque também, né? Apesar de eu
ter gostado de um pouco da Sociedade da Justiça, fica até meio desigual, né? Porque eu falei, mano, ninguém vai conseguir bater nesse cara. Tipo, o cara é um deus, praticamente. Então precisa ter alguém à altura, né? Então, lança aí Superman, que aí vai ser um embate mais justo. E qual vai ser a próxima vez que a gente vai ver esses dois juntos aí? Não sabemos, mas o gancho está dado. Veremos Homem de Aço e Black Adam caindo na porrada, se Deus quiser. Em geral, assim, eu acho que é um filme que ele cumpre o seu papel. Na verdade, nunca prometeu ser um grande evento, ou nunca prometeu ser algo super mega relevante. Acho que a DC Comics também, eles têm esse ponto das histórias serem muito paralelas, então não tem essa de raio de continuidade necessariamente, apesar de ter gancho no pós-créditos. Mas fica muito de uma história mais independente. Pelo menos assim, né? Tinha até umas crianças na sessão assistindo o filme comigo, e eles pareciam estar muito hypados e muito divertidos. Então, eu olhei aquilo, eu pensei e falei, pô, tem um personagem criança, as crianças estão curtindo. Eu acho que também o público-alvo de filme pipocão, um filme pra família, tá feito. Então é isso aí. Pra mim, acho que não sei se funcionou totalmente, principalmente por essas questões de narrativa, né? Eu gosto muito de motivações, eu gosto muito de uma história que tenha um propósito pra começar e tenha um propósito pra acabar, e eu acabei não vendo muito isso no filme, então ficou elas por elas mesmo. Chegou no momento que eu achei que a Sociedade da Justiça tava muito mais interessante de acompanhar que o próprio Adão Negro, porque, assim, a dinâmica dos personagens estava boa, né? Principalmente o Gavião Negro, que eu acho que assim, é um personagem que agora eu quero ver muito, muito, muito mais pra frente. Eu estou ansiosíssima pra ver mais desse homem. E eu imaginei assim que, sei lá, se tivesse uma série ou um filme da Sociedade da Justiça, eu provavelmente assistiria, sabe? Então fica nisso. É um filme que não amei, mas também não é um filme que eu odiei. Eu só que, sei lá, talvez que passe daqui uns 2, 3 anos eu vou esquecer que eu assisti isso, mas tudo bem. Mas é isso, o que você achou? Deixa aqui nos comentários a sua opinião desse filme, se você já assistiu, se você não assistiu, qual foi seu personagem preferido, o que você mais gostou, o que você menos gostou, conta tudo, eu quero saber, gente. Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo pra todo mundo, gente, é muito importante estar interagindo, compartilhando pro canal chegar cada vez mais longe e também pra eu receber feedback, podem dar sugestões aqui que eu leio tudo, tá bom? Estou atenta, tá legal? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, a gente se vê na próxima, falou!